Olá, agora eu vou comentar sobre a parte da escoliose degenerativa ou a deformidade do adulto. Eu vou comentar sobre 3 aspectos: as alterações clínicas, as alterações nos exames de imagem e a parte de tratamento. As principais alterações clínicas que nós observamos nos pacientes com escoliose são 5 alterações. A primeira, a gibosidade formada na parte das costas, ou seja, aquele desnivelamento dos arcos costais provocam essa gibosidade. E isso é o que a gente identifica no teste de Adams, que quando o paciente visto da região posterior, ou seja, a gente vendo o paciente de costa, ele faz uma flexão anterior com o tronco e a gente consegue expressar melhor essa alteração. A segunda alteração seria uma discrepância na elevação dos ombros, ou seja, um ombro mais alto do que o outro. A terceira alteração que nós observamos é um desalinhamento do tronco, ou seja, vendo o paciente na região posterior por trás, nós identificaríamos uma curvatura no tronco e uma diferença de espaço entre o tronco e o braço deixado ao lado do corpo. A quarta alteração é um desnivelamento da bacia e a quinta, uma discrepância no comprimento dos membros inferiores. A confirmação do diagnóstico, ou seja, a parte de exames, ela basicamente se realiza através de um início de investigação com uma radiografia chamada de radiografia panorâmica da coluna, ou seja, é uma radiografia que ela pega desde a parte cervical na transição com o crânio até a radiografia da bacia, onde a gente consegue ver o alinhamento total, completo da coluna. De forma geral, a deformidade do adulto ela é decorrente de 2 tipos de alterações. O primeiro, uma escoliose idiopática do adolescente que não foi identificada, não foi diagnosticada anteriormente. O segundo ponto é de um paciente que não tinha alterações prévias e ele passa a desenvolver uma deformidade da coluna, geralmente por processos degenerativos dos discos intervertebrais. Esses processos degenerativos, eles levam ao desgaste do disco de uma maneira assimétrica, ou seja, não é uma maneira uniforme. Muitas vezes com um lado de um disco sendo mais acometido do que o outro, o que faz com que a coluna crie essas deformidades, crie essas curvaturas. A escoliose degenerativa do adulto, ela é um evento muito frequente em pacientes acima dos 50 ou 60 anos, ou seja, com o aumento da expectativa de vida, tem se tornado cada vez mais comum encontrarmos pacientes com essas alterações. Nessa etapa, é muito frequente encontrarmos desalinhamentos da coluna, ou seja, pacientes que ficam com um tronco encurvado para frente ou encurvado para o lado. Isso acaba repercutindo como uma piora da qualidade de vida, o que leva a bastante desconforto e bastante insegurança para esses pacientes ao longo do dia. O princípio da escoliose degenerativa é uma combinação de fatores que fazem parte das alterações da coluna, sendo as mais frequentes as degenerações dos discos, ou seja, o desgaste do disco intervertebral, e uma artrose da parte da coluna, que a gente chama de artrose facetária. Na parte de exames de imagem, assim como para a escoliose idiopática do adolescente, a radiografia panorâmica para avaliação do alinhamento é fundamental e é o exame primordial nessa investigação. Entretanto, como temos um componente muito importante de processos de desgastes, processos degenerativos, a ressonância magnética é um exame fundamental também na primeira etapa de investigação. É fundamental ver todo o alinhamento da coluna, pois o tratamento direcionado somente para os processos de desgaste não levará a uma correção do alinhamento e eventualmente a cirurgia ela vai ser feita de uma forma parcial e não vai ter melhora do alinhamento, que é o que geralmente traz repercussões clínicas para o paciente. Os objetivos do tratamento da escoliose degenerativa, eles vão desde o controle da dor, onde nós temos tratamento com medicação, fisioterapia, RPG, pilates, atividades para fortalecimento muscular, até o tratamento cirúrgico, onde a gente tem uma correção da curvatura para melhorar essa deformidade e melhorar a qualidade de vida do paciente. Vale ressaltar que mesmo sendo chamado de escoliose, a escoliose idiopática do adolescente é totalmente diferente da escoliose do adulto, ou seja, a deformidade do adulto. Muito em função da musculatura e dos alinhamentos naturais que nós vamos encontrar em um paciente adolescente e um paciente idoso. Para a correção da escoliose do adulto, diversas técnicas podem ser utilizadas a depender do local alterado. De forma geral, nós temos vias pela parte da barriga, ou seja, uma via anterior, onde a gente acessa pela lateral do abdômen a coluna, uma via lateral através da musculatura lateral do abdômen e uma via posterior através da musculatura das costas.
É importante dizer que essas vias podem ser utilizadas de maneiras únicas ou maneiras combinadas a depender do tanto de alteração e do grau de correção desejável. A monitorização neurofisiológica, assim como na escoliose idiopática adolescente, também é fundamental, então é imprescindível a presença de um especialista nessa área. A fisioterapia pós-operatória é fundamental para uma reabilitação adequada, pois o paciente, sendo mais idoso, tem uma musculatura mais enfraquecida. Então esse trabalho para fins de controle da dor e melhora do alinhamento é fundamental durante todo o segmento do paciente após a cirurgia. Agradeço a sua atenção ao longo desse vídeo e espero que as explicações tenham ajudado no esclarecimento das suas dúvidas quanto às suas características clínicas, a parte do diagnóstico e os tratamentos ofertados. Até mais!